Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje nós concluímos o capítulo 6 do Evangelho segundo São João, o comumente discurso do pão da vida, onde Jesus estava ali catequizando os discípulos, os apóstolos, o povo de Deus, a respeito da Eucaristia, pão vivo descido do céu, a respeito da Eucaristia que nós celebramos, que nós comungamos, que nós vivenciamos. Só que é interessante porque a doutrina que nosso Senhor estava deixando era uma doutrina totalmente dura, exigente. 2000 anos se passaram, mas a palavra de Deus continua exigente, a palavra de Deus continua dura, a palavra de Deus continua ainda a chamar a atenção dos homens. Quando nosso Senhor disse que quem quisesse ter vida deveria comungar o seu corpo e o seu sangue, isso foi um escândalo para aqueles homens. Foi um grande escândalo para eles, por quê? Porque eles não estavam entendendo a profundidade eucarística. Eles não estavam entendendo a profundidade da Eucaristia. Não estavam entendendo o que é que nosso Senhor estava a dizer quando falava no pão da vida, quando falava do pão descido do céu, que era Ele mesmo. Olhem, meus irmãos, que coisa interessante. Nosso Senhor, Ele nunca, sob hipótese alguma, amenizou a mensagem para atrair os homens. Quem quiser segui-lo, deve segui-lo nos ensinamentos que Ele deixou, deve segui-lo nos ensinamentos que Ele trouxe. Olhem que quando eles escutaram aquelas palavras ali, eles vão tentar amenizar o discurso de Jesus. Olha a ousadia que eles têm com nosso Senhor. Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Meus irmãos, de verdade, a palavra de Deus é dura até hoje. A palavra não mudou. É dura a palavra de Deus quando diz que o marido deve ser fiel à esposa. A palavra de Deus é dura quando diz que a esposa deve se deixar conduzir pela honestidade, lealdade e dignidade do marido. A palavra de Deus é dura quando diz que um casal casado não pode divorciar e devem viver juntos. E a igreja não aceita de modo algum que se quebre a indissolubilidade matrimonial. É duro escutar que a pessoa está em pecado por estar amasiado. É duro, mas a igreja não pode mudar. É duro a igreja dizer e pregar que os homossexuais são chamados a viver a castidade e que o casamento nunca estará no mesmo nível da relação de família. É duro, sim. É duro um católico jovem ter que guardar a castidade e só copular depois de casado. O jovem que é chamado a guardar a castidade. E a igreja diz que sexo antes do casamento é pecado. É duro.
É duro, sim, o homem se ajoelhar diante do outro, ali pecador também ele, sacerdote, e pedir perdão dos pecados. É duro, sim. É duro, foge a nossa racionalidade se ajoelhar e adorar um pedaço de pão. É duro, sim, uma pessoa, a igreja dizer assim: olha, porque você está amaziado, você não pode comungar. É duro para quem escuta. É duro para o sacerdote que tem vocação, ter que guardar o celibato, ter que abdicar de uma esposa, de uma família, do sonho de ser pai. É duro. Quem sabe é quem vive. É duro, meus irmãos, viver coerentemente a palavra de Deus. Mas não é por isso que nós devemos mudar a doutrina, não. Não é a igreja que precisa se converter, é o homem que tem que se converter e mudar de vida. Olhem que aqui no texto santo, aqueles homens se escandalizaram com as palavras de Jesus. Que palavra dura esse homem está pregando e anunciando. E ficaram horrorizados e começaram a ir embora. Nosso Senhor nunca esteve preocupado com números. Nosso Senhor sempre esteve preocupado com cristãos verdadeiros. Homens e mulheres que não são santos ainda, mas lutam dia a dia para viver a santidade de vida. Homens e mulheres que lutam dia a dia para viverem coerentemente a palavra de Deus. É claro que é doído uma mulher ter que aguentar um marido, me desculpe a expressão chula, rasteira, mas um marido que vive alcoolizado, que vive bêbado, embriagado. É duro ter que aguentar isso. É duro ter que aguentar um marido infiel, uma esposa não leal. É duro ter que aguentar e perdoar o outro que me feriu, perdoar de todo o coração, que me fez mal. Mas a doutrina não pode ser mudada e é preciso que nós entendamos isso. A doutrina não pode ser mudada, porque o Senhor assim deixou. E vejam que nosso Senhor aqui vai dizer, olha, mas entre vós há alguns que não creem. Como nós temos dentro da igreja pessoas que não creem. E eu quero começar a te indagar, coração a coração, de coração de pastor a coração de ovelha. Como é que está a tua fé eucarística? Será que você crê na Eucaristia? Se você crê na Eucaristia, por que você fica um domingo sem comungar nosso Senhor? Como é que está a sua fé na Eucaristia? A fé no confessionário, na confissão? Como é que está a tua fé, meu irmão? Será que de verdade você ainda tem fé? Nosso Senhor aqui diz, mas entre vós há alguns que não creem, e quem não crê é danado, para não querer crer sozinho, mas querer levar o outro a desacreditar. Vejam os antepassados de vocês, quem é nativo aqui da cidade, do município, consegue enxergar o respeito dos mais velhos com a igreja. Os avós de vocês, os bisavós de vocês, os tataravós de vocês, que rezavam, que tinham fé, que respeitavam a igreja,
que viviam casados 50 anos, 60 anos, que quando passavam na frente da igreja, faziam o sinal da cruz, que quando entravam na igreja, tiravam o chapéu da cabeça. A mulher, quando vinha à igreja, vinha com uma roupa decente. Não era uma roupa para os homens pecarem dentro da igreja, não. Porque tem umas que deveria ter senso. Será que a roupa que eu estou vestida não vai levar o outro a pecar? E pior, muitas vezes eu fico observando o marido permitir sair de casa assim. E esses adolescentes, meu Deus do céu, muitas vezes vêm à igreja como se fosse para um baile funk. Muitas vezes, uma roupa que não é digna de uma moça de família. Vejam a diferença dos antepassados de vocês, como respeitavam a devoção que tinha ao menino Jesus, a Santo Antônio, a Senhora Santana, a São João. Vocês dão testemunhos. Como iam daqui andando para o Brejo dos Mártires rezar as novenas, para Boa Vista rezar a novena. E era um povo que de verdade lutava para ser fiel a Deus, a seu modo, mas lutavam. Mas por quê? Porque tinham fé, porque eram tementes a Deus, porque entendiam que essa vida era passageira. E hoje em dia o que nós mais vemos é tanta gente dentro da igreja sem fé. Eu fiquei impressionado por esses dias ao observar a festa do nosso padroeiro pipocando, e tantos membros de pastorais e movimentos que nem se disponibilizavam a vir ajudar, a reajudar Deus. É o momento da gente viver a nossa fé. É o momento da gente devotar a Deus e devolver a Ele tudo aquilo que Ele nos dá e nos deu. Então, as palavras de nosso Senhor aqui são palavras verídicas, verdadeiras, totalmente verdadeiras. Há entre vós alguns que não creem. Aquela pessoa que está dentro da igreja e diz: eu não acredito em confissão. Continue assim, é isso que Satanás quer. Aquele que está dentro da igreja pode comungar, não tem impedimento nenhum, e não comunga, por que será? Porque falta fé. Você, meu irmão, deveria entender que a Eucaristia é passaporte para o céu. Se você não tem impedimento, busque estar em comunhão com Deus e venha à fila da comunhão, tenha jeito. Dê uma oportunidade para Deus transformar a sua vida e o seu coração. Deixe Deus conduzir. João, quando escuta Jesus falando isso, se vocês olharem aí, eu creio que no folheto deve estar entre aspas as palavras de Jesus, mas entre vós há alguns que não creem. João comenta as palavras de Jesus e João diz assim: olha, Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé. Jesus sabe a fé de Padre Washington, apesar das minhas misérias, dos meus pecados, pecador também como vocês. O Senhor sabe sim a fé de cada um de vocês, a má vontade de vir à missa. Eu dizia ali sentado, enquanto a leitura estava sendo proclamada, a Armando, eu dizia assim: meu filho, olha o nível que nós chegamos. Temos que obrigar as crianças e os jovens a virem à missa. Que coisa estranha. A missa nós temos que ter prazer. Temos que sentir prazer de comungar aquilo que nos dá a salvação, aquele que nos dá a salvação, Jesus na Eucaristia. E ainda tem gente que na ousadia pensa assim: padre,
Se eu tivesse mais fé, eu rezava mais. Meu querido irmão, minha querida irmã, tome consciência de uma coisa: é preciso rezar mais para aumentar a fé. A fé é uma virtude teologal dada por Deus como um grãozinho de mostarda no nosso batismo. E essa fé, ela vai crescendo na medida em que nós rezamos. O problema é que muitos de vocês só querem rezar quando estão com vontade. E o pior, que só tem vontade na hora da dor. Esse é o problema. Só tem vontade de rezar, só querem rezar quando estão com vontade. E a vontade só vem quando já estão na lama, quando já estão no pior. E aí é que Deus permite que muitas vezes nós passemos certas coisas, porque se não passássemos, nunca lembraríamos de rezar. Nunca lembraríamos de rezar. Rezar, eu tenho que rezar. Se eu estou com vontade, ou se eu não tenho vontade, eu tenho que rezar a minha hora de estar com meu Deus. É como uma criança que vai almoçar e pega o pratinho com a colher e começa a comer e deixa a comida toda. E a mãe vai e diz assim: você só vai levantar daí quando você comer essa comida toda. E o tempo passa, a mãe fica impaciente, pega a colher e enfia na boca do menino: coma. Por que a mãe faz isso? Porque a mãe sabe que se a criança não se alimentar, vai fraquejar, vai ficar fraca e pode adoecer. A fé é a mesma coisa. Ou você leva a sério a vida de oração e reza, ou na hora que você fraquejar, aí você vai ser provado e vai ser obrigado a rezar. Só que é tão interessante o texto santo, por quê? Porque a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. E é interessante porque esse povo que vai embora é o mesmo povo que Jesus curou, que Jesus derramou graças, que Jesus ali abençoou, que matou a fome. É o mesmo povo, é o mesmo discurso, é aquele povo que ia atrás dele, mas na hora que ele apertava, o povo sumia. É a mesma coisa assim. Uma das coisas que eu achava mais ridículas da minha paróquia eram as pessoas ignorantes pensando que as pessoas que trabalhavam na igreja tinham salário. Seria aquela coisa assim: as pessoas que só querem ter vantagem das coisas de Deus. Por exemplo, se eu dissesse assim: gente, na missa de amanhã, todo mundo que vier à igreja vai ganhar R$100, mas tem que estar sentado nos bancos. Quando fosse 3 horas antes, estaria uma fila de gente aí fora esperando a igreja abrir. É o mesmo povo, são as mesmas atitudes. E vocês pensam que Jesus se preocupava e ia atrás de quem dava birra para não servi-lo? Olha aqui, de jeito nenhum. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga. Quem não quiser pode ir embora. Na paróquia, eu nunca tratei vocês como crianças na fé. Muitas vezes tinha um que dava uma birra aqui e ali: vai lá, padre, atrás. Eu digo: eu? Vou de jeito nenhum. E nunca fui. Porque do mesmo modo que eu tenho a obrigação de servir a Deus, vocês também têm a obrigação de servir a Deus. Do mesmo modo que o padre é chamado a evangelizar, vocês também é chamado a evangelizar. Eu evangelizo todo o povo e vocês são chamados, no mínimo, a evangelizar a família de vocês. O esposo, a esposa, os filhos. Agora, olhem que eles vão embora. A palavra é dura, eles vão embora. E Jesus aqui
olha para os discípulos, olha para os 12 e diz: vocês também vão querer ir embora? Pode ir, vão embora, covardes, fracos, pode ir, vão embora. Vocês também são daqueles que não têm fé? Vão embora. E é impressionante porque nenhum deles foi. Todos eles ficaram. E Pedro, sempre Pedro, eita Pedro danado, não podia Pedro não ser o chefe da igreja. Pedro olha para nosso Senhor e responde a Jesus com uma pergunta: a quem iremos, Senhor? Me diga alguém para a gente seguir, que tem o teu amor, que tem a tua dignidade, que tem o teu zelo, que tem o teu respeito. Me diga, Senhor. Só tu tens palavras de vida eterna, e a palavra de vida eterna é dura. A palavra de vida eterna é dura, não é uma palavra açucarada, não. E Pedro diz: nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus, que tu és o nosso Deus, que tu és a nossa vida, que tu és a nossa salvação, que tu és tudo aquilo que nós esperávamos e procurávamos, e agora encontramos. Tu és, Senhor, o nosso tesouro. E eles continuaram com o Senhor. Só que eu queria ainda falar mais duas coisas a respeito da liturgia de hoje. Primeiro, dessa leitura do livro de Josué, quando o povo respondeu dizendo assim: olha que coisa, longe de nós abandonarmos o Senhor. Muitas vezes eu me preocupo quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim: olha, padre, no dia que o senhor for embora, eu vou entregar minha função na igreja. Isso me ofende, me fere, me joga na lama. Porque nenhum de vocês está aqui nessa igreja para servir Padre Washington, não, viu? Nenhum. E eu nem quero serviço de ninguém. Como eu não estou aqui, sentado ali, para servir a vocês, não. Eu sirvo a esse aqui que está na minha frente aqui crucificado. É esse que eu sirvo. É triste quando a gente vê que não amadureceram na fé. Nós não podemos abandonar Deus. Essas palavras aqui desse povo do livro de Josué é de uma riqueza sem tamanha. Longe de nós abandonarmos o Senhor. Como eu quero escutar isso aqui. Longe de vocês abandonarem Jesus. E é tão bonito o texto santo, porque a primeira leitura termina assim: portanto, nós também serviremos ao Senhor. Nós também serviremos ao Senhor. E no meio da leitura, o autor sagrado diz assim: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Veja bem, será que você pode dizer assim: na minha casa, Jesus é amado e querido por mim, pelo meu esposo, pelos meus filhos? Na minha casa, Jesus é amado por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos? Será que você pode abrir a boca e dizer assim: a minha casa é uma casa de servos que serve de verdade a Deus? Que deve ter alguém que não serve, e você tem que rezar e pedir a Deus para converter. Só que é interessante, minha gente, que esse tempo de pandemia esfriou tanto o povo na fé. Como tem gente que dá todo tipo de desculpa para não servir a Deus. Todo tipo de desculpa.
Principalmente hoje, Covid. Que tristeza. Seja honesto com aquele que te ama e é honesto contigo. Seja honesto com aquele que quer o teu bem, que intercede por ti todos os dias, o teu Senhor que te criou. Busque viver de verdade e a fé. Minha gente, servir a Cristo não é fácil. São tantas dores, tantas dificuldades, tantos problemas. Mas é preciso ter os olhos fixos em Jesus e não desviar do caminho. Não é fácil a salvação. É o Senhor quem vai dizer. É preciso entrar pela porta estreita. Não é que Deus estreitou a porta, não. Somos nós que nos enchemos do nosso orgulho e crescemos. Por isso que a porta fica estreita. Não é que Deus fez a porta estreita, mas nós que nos robustecemos de orgulho, ao invés de nos robustecermos na graça de Deus. Então, eu queria que você saísse da igreja hoje pensando, primeiro, será que eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor? E a segunda coisa, eu quero te questionar se você, enquanto cristão, católico, apostólico, romano, já tomou consciência da Eucaristia na tua vida e pode dizer com dignidade aos outros aquilo que o salmista hoje cantou: provai e vede quão suave é o Senhor. Será que você pode propagar para o mundo e dizer ao mundo o valor da Eucaristia, que é remédio que cura, que é o amor dos amores, que é a vida eterna? Se sim, louvado seja Deus. Se não, repense a tua caminhada para chegar aos céus. Eu peço a Deus que todos vocês tenham medo de perdê-lo. Isso é o dom, o sétimo dom do Espírito Santo. Temor do Senhor, temor de perder a Deus. Se vocês me perguntassem assim, Padre, qual é o maior medo na sua vida que o Senhor tem? Eu ia responder para vocês: eu não tenho medo da morte. Ela já bateu na porta da minha família 2 vezes. Já levou um sobrinho, já levou uma irmã. Logo, logo levará mais alguém. Nunca tive medo da morte. E também não tenho medo de morrer. Nem tenho medo de adoecer e muito menos de sofrer por uma doença. Mas sempre tive medo de perder a fé. Porque se existe uma vida triste, é a vida daqueles que não creem. Aí vocês poderiam dizer assim: mas padre, e padre perde a fé? Imagina se não. Basta parar de rezar. Basta parar de levar a sério a vida de oração. Então, o grande medo que nós temos que ter é perder a fé. Temos que alimentar essa fé, porque é ela que vai nos levar aos céus. Que tristeza a gente vê uma hora que foi dedicada a um grupo, uma pastoral, a rezar um terço, e ninguém tem disponibilidade de rezar. E a igreja naquela hora fica ali vazia porque ninguém rezou. Diziam que o grupo mais difícil de rezar eram os grupos dos coroinhas da catequese. E hoje, meio-dia, se eu não me engano, foi meio-dia. Foi? Essa igreja estava um lado aqui, pela metade, de menino e menina rezando. O que falta é organização, é chamar, é incentivar. E somos nós, minha gente, que somos responsáveis por isso. Não vamos brincar com a vida, não.
Sejam generosos para com Deus, que Deus vai te abençoar, vai te proteger, vai te resguardar. Missa. Não existe esse negócio de missa que deve ser transmitido e na minha casa eu cumpro o preceito. A igreja teve que emitir decretos dispensando o povo do preceito dominical. Mas se você já pode ir à igreja, vá. Seja generoso para com Deus, porque o Senhor, o bom Deus, vai te abençoar, vai te agraciar. Vamos ficar de pé. Agora vamos todos rezar juntos a oração do credo. Só que eu quero que vocês rezem o credo pensando naquilo que estão falando. Porque tem gente que reza mecanicamente e nem pensa no que está rezando. Eu quero que vocês vão rezando e vão pensando na fé professada da Igreja Católica, Apostólica e Romana. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai,